estamos retornando com uma viagem ao passado, né, da velha Nova Friburgo, com o neto de um grande jornalista, Pedro Cúrio. Nós estávamos falando, Paulo, no primeiro bloco, sobre essa questão, a gente está a caminho aí do bicentenário, e você levantou essa questão das datas do aniversário, né? Só para as pessoas entenderem, a gente, na verdade, comemora 16 de maio de 1818, a data da assinatura de um decreto, né, pelo rei Dom João VI e a Confederação Helvética, né, que seria a Suíça. E ficou esse marco. E em um determinado momento, quando Nova Friburgo fez 150 anos, houve uma discussão do erro dessa data, levantada pelo Pedro Cúrio, né? E o Pedro Cúrio levantou essa questão, e aí houve assim, uma consulta ao Instituto Histórico e Geográfico, que disse que realmente a data de surgimento de Nova Friburgo foi 3 de janeiro de 1820, tá certo? E, na verdade, foi o ato de instalação da Câmara Municipal. Até então, Friburgo pertencia a Cantagalo, né? Isso. E naquela época isso foi uma fofoca, uma discussão, que a gente, né, não vai entrar agora no bicentenário. Então, o que a gente pode estabelecer é que nós estamos comemorando a data da assinatura do decreto. E aí, Paulo, você falou sobre essa questão que na época foi muito polêmica, né, levantada pelo seu avô, e aí você estava falando da questão do Alencar. O Alencar assinou um decreto, acho que cansou, que toda semana vou lançar Friburgo, erro histórico. E o Alencar, então, o Alencar assinou um decreto mudando a data de Friburgo, isso eu tenho certeza. Isso eu não sabia. Eu acho que por volta de 1981, eu estava em Petrópolis, fiquei de Petrópolis 80, 81, ele assinou. Porque meu primo... Passando para 3 de janeiro. Com 3 de janeiro. Porque eu me lembro que houve uma homenagem ao meu primo, Carlos Langoni, que na época ele era presidente do Banco Central. Ministro da Fazenda, eu não sei se era o Hernani Galvez ou o Delfim Neto. E ele foi homenageado. O Menezes, o Manuel Carneiro de Menezes, fizeram um almoço, uma sessão na Câmara. E eu me lembro alguma coisa de eu ter ido no gabinete do prefeito, e ele assinou um decreto. Existe esse decreto, não sei se foi cancelado ou permaneceu a tradição. Dizia meu avô 2 assuntos. Ele falava que Friburgo devia muito a Dom João VI. Ele era fã de Dom João VI. Falou que Friburgo devia muito a Dom João VI. E outra coisa que ele falava sobre essa data, o motivo de comemoração de 16 de maio. Além de ser um contrato, ele falou que havia, não sei se foi ele ou o Rafael Jacu, que havia um interesse, acho que foi vovô, havia um interesse muito grande dos hoteleiros. Por quê? Nova Friburgo tinha um período de janeiro, fevereiro, que nós pegamos veranistas. Por que eles vinham para Friburgo? Primeiro, Rio de Janeiro e Niterói, um calor infernal. Os que tinham poder aquisitivo tinham um ar, mas esse ar tinha um custo também, elevava. Então eles vinham para Nova Friburgo, passear, ficar na Praça de Getúlio Vargas, que meu pai chamava a Catedral dos Eucaliptos. É isso mesmo. E eles ficavam, nós passávamos tarde da noite no Hotel Engert, as janelas todas abertas, tudo aberto, pegando aquele frescor, não existia ladrão na época. E o que os hoteleiros fizeram? Como maio já era começava a esfriar uma baixa temporada, isso aí é o que eu ouvia. Eles começaram a movimentar para ter argumento para trazer para os festejos de maio. Não sei se é verdade ou não, mas tem alguma ligação. E nós tivemos os famosos festejos de maio, né, durante muitos anos, embora meu avô defendesse 3 de janeiro, mas nós sempre participamos, gostamos muito das belíssimas festas, exposição de flores e frutos no colégio, lá no clube de xadrez, desfiles que nós participávamos, futebol. Nós tínhamos o Carlos Arnaldo, que era jogador de futebol, vinha o Distrito Naval, o primeiro Distrito Naval, vinha paraquedista, vinha a Polícia do Exército de motocicleta. Então era uma grande festa. Nova Friburgo era exposições, era uma grande festa. Ô, Cúrio, você está falando aí dessas solenidades, e você que foi um grande jogador de bolão do Country Club, o Cúrio jogou. E no Country Club, Janaína, um dos destaques do Country Club nessa história era
o grupo do bolão do Country Club. E foi instituído a Taça do Colonizador, certo? Isso. A Taça do Colonizador era um evento de bolão disputado Em nível de Brasil, né? a nível de Brasil e com destaque para equipes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, principalmente São Paulo e Rio de O Janeiro. bolão é uma influência alemã. É alemã, Alemã. é. E o Clúrio fazia parte de um grupo, de um dos grupos do Country Club que disputava o bolão. E na medida em que você citou o nosso querido e saudoso Rafael Jacu, eu por acaso tinha aqui uma fala na abertura da Taça do Colonizador no Country Club, uma pequena parte do discurso de abertura feito pelo presidente do conselho, na época, Rafael Jacu. Vou dar uma rapidinha, Janaína, pode ler, que é fica à muito vontade. bonito. Rafael abrindo a Taça do Colonizador no Salão Nobre do Country, e Rafael falou o seguinte: aprendemos que a existência de Nova Friburgo não é a repetição rala e insossa do acontecido a tantas outras cidades. Nova Friburgo é diferente, nasceu de forma diferente, tem uma história ímpar, belíssima e cheia de alma, sobretudo aquela que se refere à sua fundação e aos primeiros anos de sua existência, ao chamado período colonial, que se estendeu até o ano de 1831. A origem de Nova Friburgo é muito anterior a seu próprio nascimento. Possui antecedentes históricos que se prendem a fatos remotos e da maior importância ocorridos no Velho Mundo. Tem sua saga lendária e romântica. Ela foi concebida como todos nós fomos, muito antes de vir à luz. Como num parto, teve seu nascimento marcado por dor sem conta, testemunhada pelas lágrimas vertidas por aquela gente simplória e cheia de esperança, que deixou seu rincão natal nas montanhas da Helvécia e que viu, estarrecida e impotente, centenas dos seus sucumbirem durante a terrível jornada que encetaram para vir fundá-la. Nasceu como doença grave de infância, passou por uma larga crise que quase a destruiu, recuperou-se, cresceu, vingou, e aí está, pujante, formosa, progressista, desejada e, sobretudo, muito amada por todos nós. Ele fez... Tem uma fala que ele faz no Country Club, Janaína, na abertura, para mostrar a todos aqueles que viram, mais ou menos, teve época de ter 15 delegações visitando Friburgo. E, na realidade, Friburgo, a data do nascimento de Friburgo, a gente prova a data do nosso nascimento pela certidão de nascimento. E a nossa certidão é o alvará de 3 de maio, 3 de janeiro de 1820, né? Essa é uma discussão. É uma discussão, vale a pena. Eu acho que a história é isso daí. O Rafael Jacu, eu tinha um carinho muito grande e eu falava que nós sentávamos no Country Club conversando e ao mesmo tempo que tomava-se um chopp, a gente ia aprendendo muito com ele sobre histórias. Era uma pessoa muito bem preparada e gostava de Friburgo como a gente gosta. A gente não desiste da cidade, né? Eu acredito que podemos, depois dessa tragédia de 2011, possamos levar a Nova Friburgo, voltar ao que era, não vai voltar, porque nós vivíamos uma época romântica. Os anos dourados, cinema Eldorado, passear na praça, namoro,
O trem. O trem, as garotas passeando na praça ali, que vai do Castelinho até ali aquela loja de foto, terminava o Cinema Eldorado, os rapazes iam paquerar as garotas ou então ver a saída do Colégio das Irmãs, uniformizadas, e havia sempre os namoros. Eu mesmo casei com uma aluna do colégio ali, e o Cinema Eldorado também, que fez parte da nossa vida. Mas eu vou lá longe, lá em Friburgo. Deus me deu uma coisa boa que eu acho que é a memória, aproveitar, enquanto ainda às vezes tem um lapso. Eu me recordo de Friburgo na época de César Guine, eu tinha 5, 6 anos. César Guine acompanhando Friburgo, os jardins bonitos, o Rio Bengala, como diz no nosso hino, sereno deslizando sob o olhar do Cruzeiro do Sul. Ficava na madrugada, à noite nas pontes conversando, outros grupos caminhando entre as névoas, o Ronaldo Laginestra, o Ego, Ronald Vieira, às vezes com violão, conversando pela cidade, uma cidade pacata, uma cidade que não tinha polícia, não tinha quartel de PM. Tinha um delegado conhecido, o Coronel Laudimiro, delegado há anos aqui em Friburgo. A cidade caminhava muito devagar, a gente andava a pé, de bicicleta, a pé, ninguém tinha carro. Carro era um privilégio de alguns poucos médicos e alguns industriais que eu peguei. Mulher não dirigia. Eu conheci 2 mulheres que dirigiam. Uma era a Dona Nilda Sichel, esposa do Frederico. A outra era a esposa do Billy, diretor da Usava, que tinha um Ford Fairlane. Mulher não dirigia. Mulher não andava de calça comprida. Era uma época diferente. Mulher não fumava na rua. O homem fumava, nós fumávamos. Botava um cigarro, imitando atores de Hollywood com cigarro. Fumávamos. E mulher não frequentava bar para conversar, Deus me livre, não frequentava. Então os costumes, e nós passamos por essa revolução, final da década de 50, de 60, Friburgo começou a crescer, perdemos aquela qualidade de vida, não houve também uma discussão entre o que o povo de Friburgo quer. Você quer uma cidade maior ou melhor? Eu tive a oportunidade, quando trabalhei no sistema Firjan, de conviver com pessoas ótimas, maravilhosas, de conhecedores, e trouxemos um prefeito na cidade da Alemanha. Ele deu uma palestra no Senai e mostrou uma coisa interessante. Primeiro, porque a cidade tinha prioridade de bicicleta. As bicicletas tinham prioridade. E quem vai lá na Suíça, eu tenho uma filha que mora lá, a prioridade é bicicleta, é o pedestre, e é tudo caro. O estacionamento é caro para dificultar mesmo, né? Então, lá, com essa qualidade de vida, o que eles resolveram fazer? Diminuir o custo com saúde, que todo mundo caminhando, as doenças diminuíram. Com certeza. Tá? Então, o que nós queremos? Nós tivemos uma época, o Carlos viu isso daí, bom, Nova Friburgo tem 180, 200 mil habitantes, nós estávamos atrás de quantidade, e com isso perdemos a qualidade de vida. E se discute a mobilidade urbana no sentido da ótica de quem dirige o carro. Isso, é não tudo da voltado. ótica do pedestre, eu fico para morrer quando eu vejo assim campanhas eleitorais. Não, nós vamos cortar o Paissandu, vamos, pelo contrário, eu acho que nós temos que aumentar as praças. Circularem com mais facilidade. O povo tem que ser mais ouvido. Eu vi agora, domingo passado, uma movimentação, e eu vim atrás. A minha esposa falava assim, pô, vamos dar a volta, não, eu quero ver. E fomos atrás dos ciclistas. Eles estavam reivindicando ciclovias para Nova Friburgo. Como nós vivemos uma época, nós conhecemos 2 lados da moeda, nós conhecemos aquela Friburgo, que eu ia a pé para o Colégio Modelo, ou ia pela beira do rio, que é a beirada do Rio Bengala, que é a outra avenida, que hoje é Galdino do Vale, chamava-se Rui Barbosa. O jardim, era feito um jardim, um canteiro, e você ia pelo gramado até o Colégio Modelo. Tá? Você saía à noite sem risco. Então era uma época diferente, que Friburgo era cantado em prosa e verso, por J.G. de Araújo Jorge, que foi um grande amante de Nova Friburgo. Outros poetas, eu tive uma sorte muito grande, eu falo isso hoje, eu estou até meio repetitivo, que eu tive a oportunidade de conhecer muito de perto. J.G., que tomava café na Única. Antônio Maria, tive contato com ele, fez Valsa de uma Cidade. Marco Vale, Paulo Sérgio Vale, que tinha uma casa na Avenida, onde hoje é a residência do falecido Alberto Madeira. Benito de Paula, começando a carreira,
começando a carreira, cantando na boate do Hotel Avenida, ajudado por Alfredo Mota, deu um auxílio ao Friburgo. Hoje foi um grande ator, um grande artista, um grande cantor. Então nós convivemos com gente muito... Era um momento de Friburgo, Jamil Eljac, os professores, vocês são professores. Conheci Jamil Eljac, nós tínhamos Letícia Soares Pinto, brilhante professora de português. Abre um espaço para Marina Cury, minha tia, que tudo que eu sei de português, adoro, gosto da língua portuguesa. Coutinho, né, professor Coutinho, professor Antônio Luiz Arte Corte, os professores da Fundação. Então, eu tenho um respeito e uma gratidão muito grande por essa fase que, quando fundaram o Centro de Arte, essa turma se reunia, o saudoso Jaburu, professor Jamil, Vilma da Ótica, Zé Tcheco, Pauloca. Então eram pessoas que realmente estavam iniciando. Friburgo deve ser muito grato, eu acho pouco homenageado, a Mário Castilho. Mário foi o introdutor do teatro aqui em Friburgo, os festivais de teatro, e depois a homenagem também que a gente deve fazer sempre ao Júlio César Seabra Cavalcante, Jaburu. Ele trabalhou muito. Papai, sempre que eu encontrava com o Jaburu, ele falava assim, W. Robinson. Um dia ele fez uma crônica sobre o camelô da cultura, que era o Jaburu, que ele era esforçado, ele movimentava Friburgo. Então eu tive sorte, o Carlos também, de viver uma época de Friburgo ímpar. Pena que houve um esvaziamento, né, econômico, inúmeras indústrias foram embora, fecharam, perdemos recentemente a Faculdade de Filosofia, perdemos o Colégio Nova Friburgo, uma parte na época do Anchieta, que para nós não era Anchieta, era o Chateau. Né? Houve colégio Chateau, então perdemos também uma parte, a biblioteca foi embora, eu me lembro que às quartas-feiras os seminaristas iam dar aula de religião nos colégios. Os padres não usavam klezmer nem terno, usavam ainda batina, aquele chapéu, morava ali tinha oportunidade também. Eu acho que eu sou uma pessoa de sorte, primeiro ter nascido em Friburgo. Morei em vários lugares, morei em General Osório, Henrique Zamit, Ponte Canibé, Paissandu. Então eu conheço bem Friburgo, tenho aproveitado o máximo que a cidade, meus filhos são daqui, eu tenho um neto aqui e eu acho que a gente não pode desanimar. Temos uma mudança recente de prefeitura, de governo. Eu acho que a população tem que se manifestar cada vez mais, democraticamente, ordeiramente, reivindicando a cidade que nós queremos. Nós é que vivemos aqui, né? Tá certo. Paulo, eu vou fazer só um breve intervalo e daqui a pouco nós retornamos com mais histórias da velha Nova Friburgo.